Hoje você vai aprender a fazer uma landing page do zero usando o Elementor Free. Mas, deixa eu te dar um recado. Essa aula é paga e eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente. Ela é um bônus do nosso curso completo do website sem código. E se você quiser saber mais sobre isso, assiste a aula primeiro. Eu tenho certeza que você já vai ficar felizão, você vai realmente conseguir, depois dessa aula, produzir suas landing pages com muito mais facilidade, mais velocidade, mais conteúdo, mais teoria e com certeza mais conversão. Quer saber mais sobre o curso? Vou deixar aqui na descrição o link para o grupo do WhatsApp e lá você pode me perguntar o que você quiser sobre o curso. Eu vou tirar todas as suas dúvidas e nesse curso você aprende não só a fazer landing pages, como site institucional, como e-commerce e tudo que envolve WordPress. O curso é feito para você dominar o WordPress e criar sites com o Elementor, tanto Pro quanto Free. Então, boa aula para vocês. E no final, gostou? Inscreve no canal, deixa um comentário, agradece. Ou então, não gostou? Critica. Eu estou aqui, inclusive, para melhorar. E é só com o feedback de vocês, né, com a resposta de vocês, que isso vai acontecer. Então, boa aula a todos. Olá a todos, vamos fazer uma landing page do zero com Elementor Free, tá bom? Esse módulo a gente vai aprender o caminho mais tranquilo, assim. Eu vou mostrar para vocês todas as ferramentas que eu uso para vocês fazerem do zero para qualquer tipo de nicho, tá? Então, vou mostrar quais são os plugins que ganham tempo, que ajudam a gente a construir templates ali pré-prontos, alguns layouts que a gente vai adaptar, mas eu quero mostrar para vocês principalmente sobre estrutura de landing page e o que a gente pode fazer com ela. Então eu vou fazer tudo na prática, não pula nada, tudo que com todas as informações são importantes, tá bom? Então eu deixei preparado aqui para vocês um PDF mostrando essa estrutura. Na verdade são alguns materiais complementares, vocês podem encontrar dentro lá dos materiais de bônus, mas vou apresentar aqui para vocês, vocês podem acompanhar comigo, então quem quiser pausar, ir lá, baixar e voltar, sem problemas, tá bom? Bom, então vamos lá. Qual é a estrutura e por que essa estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês de uma landing page, né, que eu chamo de alta conversão? Toda landing page ela precisa ter um objetivo. Então a gente tem que ter isso em mente. Qual que é a ideia dessa página de captura ou página de venda, né, dessa landing page? Essa landing page, se a gente for pegar uma tradução literal, é uma página de chegada, né? Uma página de pouso. Então, a gente precisa saber o porquê dessa página existir. Então, a gente tem um objetivo. E é muito importante que a gente tenha isso em mente. Uma boa landing page, ela tem um objetivo. Então, eu vejo muita gente por aí colocando... eu tenho uma landing page que eu quero vender... às vezes um curso, né? Ou às vezes um serviço, mas eu também vou deixar um formulário para ela baixar um e-book, e eu também vou colocar meu WhatsApp para ela procurar, e vou ter um botão que vai mandar ela lá para Hotmart, que seja. Não, escolhe uma coisa, sabe? Você quer captar lead? Formulário. Faz o formulário, capta o lead, pergunta as coisas que você precisa. O que você precisa? Preciso de nome, e-mail e WhatsApp da pessoa? Perfeito. Faz um formulário, vincula isso com a empresa que você estiver utilizando, a ferramenta que você estiver utilizando de e-mail marketing e boa. Eu quero vender serviço, é o caso do que a gente vai fazer hoje. Então, o que você precisa? Você quer fazer essa conversão por onde? Essa venda por onde? Eu indico para todos os meus clientes a venda do WhatsApp. Existem diversas até pesquisas aí mostrando que o brasileiro ele compra mais, ele fecha mais negócio pelo WhatsApp. Então, eu acho que é a melhor estratégia possível. Ou não, a sua estratégia é direcionar para a venda de um produto digital, um infoproduto, vai usar só essa estratégia, tá bom? Então, primeiro ponto, um objetivo por landing page. Eu preciso de vários? A gente faz várias landing pages. O que eu indico, inclusive, teste AB sempre. Eu quero um objetivo, vamos colocar no caso de hoje. A gente quer direcionar o público para o WhatsApp.
seja por qualquer motivo, para fechar um serviço, para captar esse lead, para colocar num grupo lá do Telegram, não importa. Eu, pelo menos, gosto de fazer 2, 3, 4, 5 páginas com o mesmo objetivo e testar. Colocar tráfego, ver o que está performando melhor, tirar o que está performando pior e sempre melhorando, testando cores, testando tudo. Então, a gente nunca vai acertar. Obviamente, você está aqui nessa aula para encurtar os caminhos, né? Mas a gente sempre tem que testar porque a gente não sabe prever o comportamento do usuário. A gente consegue, na verdade, simular uma estratégia e testar. Então é isso que a gente vai fazer. Então aqui, olha, tem esse esqueminha bonitinho que eu vou passar aqui passo a passo com você. Então no Banner Hero, deixa eu dar um zoom, eu acho que vai ficar um pouco mais interessante para a gente ver. Então aqui é a primeira seção, é a mais importante. Eu gosto de trabalhar com altura de 800 pixels, porque numa tela que a maioria das pessoas utilizam, de 1920 por 1080, vai sobrar um espacinho embaixo para rolagem, tá bom? Então o que a gente vai ter no Banner Hero? Um logo que não vai direcionar para o site institucional, isso é muito importante, a gente não quer que o usuário saia da página, a gente quer manter ele dentro da landing page. Então a gente não vai deixar nenhum clique que leve isso para a página. Ah, mas se o cliente usar lá a URL, ele pode entrar, ok, mas a gente não pode deixar intuitivo para o usuário, tá bom? Então a gente vai ter aqui o logo, um copywriting, então a gente está falando aqui de persuasão, a gente está falando aqui de convencimento, tá? Ah, eu quero um texto mais bonitinho. Faça. Eu prefiro seguir técnicas de copywriting para persuasão. Mas eu não sei fazer isso. Calma que a gente vai chegar lá. Eu tenho mais um e-book aqui que eu estou disponibilizando para vocês estudarem. E também eu vou mostrar o processo com o ChatGPT. Tá? A gente vai utilizar ele e depois adaptar para a nossa realidade. Primeira sessão, Hero. Depois a gente vai passar uma por uma. Eu vou passar mais rápido aqui para vocês entenderem as estruturas. Segunda seção, serviços ou produto. A gente vai dar um panorama geral aqui, um pouco mais superficial e mais agressivo na comunicação, para manter. Qual que é a nossa ideia? Que o leitor, o usuário, né, o possível cliente, ele passe por todas as sessões. Então, porque cada sessão aqui vai dar um poder de convencimento maior à medida que a gente for rolando as dobras das páginas. Então a gente não quer que o cara veja o primeiro e pare por aqui. A gente quer que ele veja o segundo, veja o terceiro, veja o quarto, por aí vai. Então essa estrutura aqui, ela é justamente feita pro usuário, pro cliente querer continuar nessa página. Então o serviço ou produto, a gente vai falar sobre ele aqui de uma maneira um pouco mais agressiva, com copywriting também, mas de uma maneira um pouco mais superficial. Aqui sim a gente vai falar de conteúdo. Então a gente vai colocar, não estou falando de benefício, a gente vai falar sobre o conteúdo em si dividindo em tópicos. Então a gente pode separar o conteúdo ali, seja passo a passo do serviço, do processo que vai acontecer, seja do produto, como ele funciona, o que você vai aprender. Então vamos falar, por exemplo, de um infoproduto aí, de um curso qualquer. Você pode colocar aqui falando sobre o que a pessoa vai aprender em termos de módulos ou conhecimentos, etc. Na parte de benefícios, a gente vai falar exatamente sobre por que a pessoa deve adquirir esse produto ou serviço. Na parte extra, por que eu coloquei só uma seção aqui? Mas isso aqui pode virar 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Isso entra aqui depois. E observe que eu estou propondo uma ordem, né, a ser seguida justamente por testes de conversão. Então, nessa parte de extras, tanto faz o que você vai colocar aqui, em qual ordem. Mas você pode colocar depoimentos para reforçar a autoridade. Você pode falar sobre a garantia do seu produto, se tiver. Você pode colocar um FAQ de perguntas frequentes. Então, você vai ter isso a partir do momento que você for tendo mais contato com seus possíveis clientes. Eles vão te perguntando muito. Você pode fazer uma sessão para evitar dor de cabeça e já tirar essas dúvidas de cara. Você pode falar sobre o autor desse... ou o profissional, né, o autor do infoproduto ou o profissional, para reforçar essa autoridade, assim como os depoimentos, e enfim, e aí você pode pensar no que for dentro do seu padrão. Coloquei aqui as sessões mais utilizadas. Por último, um CTA.
tá? O CTA, o que que é? Call to Action, chamada para ação. Que a gente vai fazer uma sessão, olha, você já sabe tudo que você precisa saber. Então, venha, meu colega. Pode clicar nesse botão. Nesse caso aqui está indo para o WhatsApp, mas seja para um botão de venda, seja um formulário e tal. O que que eu indico? Que tanto no CTA quanto no Hero tenha essa chamada para ação, tá? Esse botão de conversão. Por quê? Porque vai ter a pessoa que ela já vai entrar, ela já sabe que ela quer, não nem faz ela rolar. Já pega na primeira tela, ela já clica e vai embora. Aquela pessoa que precisa ser convencida, ela não quer chegar aqui embaixo e voltar. Então você pode perder conversão também. Então tenha. Vamos supor que essa página tenha não 6 dobras, né? Mas tenha 12, porque você colocou muitos extras e tal. Nada impede que você encaixe depois dos benefícios aqui, por exemplo, um CTA, coloca todos os extras, depois um CTA de novo. Então, você precisa facilitar a vida do seu usuário. Se você pensar desse jeito, você já vai estar ganhando. E aqui o rodapé, que a gente vai colocar aqui algumas informações essenciais, termos de uso, políticas de privacidade, LGPD e por aí vai. Bom, então agora vamos começar a criar esse negócio. Primeira questão, no Hero, a gente vai fazer a construção e nessa parte aqui que eu separei para a imagem, existem duas possibilidades. Uma com foto, outra com vídeo. Qual é o melhor? Vídeo sempre. O vídeo ele converte muito mais do que a própria landing page. Às vezes você vai mandar uma galera para a landing page querendo que ela clique no vídeo e o vídeo que retém essa pessoa. Porque o vídeo você vai ter a oportunidade de falar, igual eu estou te falando aqui agora, tudo que está na página. Você vai falar sobre o conteúdo com as suas palavras, com a sua propriedade. Você vai mostrar autoridade na sua fala. Você vai mostrar para ele os benefícios. Você vai falar, pode mostrar depoimento, você pode falar sobre a garantia, você pode responder essas perguntas frequentes durante o processo. Você pode falar sobre você. E você vai chamar para ação. Então, o vídeo, por exemplo, se a pessoa está aqui, ela clica, ela está assistindo, ela não precisa nem rolar no final da ação, ela só sai do vídeo e clica no botão. Sacou? Então, assim, sempre indico. Hoje eu vou colocar aqui uma opção com imagem, porque a gente não tem vídeo pronto, mas isso será produzido. Inclusive, até as imagens serão produzidas que vão ser utilizadas aqui. Eu vou utilizar algumas imagens de banco para representar, tá bom? O background ali provavelmente já vai ser o mesmo, mas a imagem da própria persona, para não expor a cliente, que é uma cliente real, eu vou utilizar uma persona de banco de imagem, tá bom? Então vamos lá criar. Bom, aqui eu estou logado no painel do WordPress, você vai ver que esse site, ele não existe nem o site institucional ainda. Então aqui tem o menu e o header e footer criado, nem está 100% configurado, eu utilizei ele mais para fazer algumas aulas no canal. Mas por que não tem problema? Porque a landing page ela independe do site institucional. Você consegue já utilizar ela e vender seu serviço antes mesmo do seu site estar pronto. Então, para você, por exemplo, que às vezes comprou o curso e vai utilizar essa ferramenta, né, a landing page para vender o próprio serviço, mas fala, pô, tem que fazer meu site primeiro, tem que mostrar portfólio, é legal você ter isso tudo, mas você não precisa disso, cara. Você já usa Behance, Instagram, qualquer coisa para mostrar seu serviço, seu produto, você já pode criar sua landing page. Então, o que a gente vai fazer aqui? Páginas, adicionar página e vamos criar e começar a trabalhar. Primeira coisa que eu já quero falar, eu vou chamar de landing page mesmo e depois a gente altera. Não, mentira, vamos fazer já bonitinho para depois ter o mínimo de esforço. Vou chamar isso de LP, ela vai vender, é uma arquiteta, tá, gente? A Jéssica Fernandes, ela vai vender projetos. Vou colocar projeto arquitetônico, vai. Vou deixar tudo assim pro slug já vir bonitinho. Apesar que dá para mudar depois, mas ele já vai vir do jeito que eu quero, tá bom? Ok, e vamos editar com o elemento. Deixa eu só salvar isso primeiro.
Ótimo, editar com elemento. Olha só, mesmo que eu já tenha criado, se você é iniciante aqui, não tem problema, a gente vai clicar na engrenagem. Ah, Vinícius, mas o meu Elementor não tá aqui essa configuração. Pode ser que esteja aqui embaixo, tá? Vai depender muito da versão que foi instalada. Então, a gente vem na engrenagem. No layout de página, a gente vai colocar como tela do Elementor. Ou Elementor Canva, que é a mesma coisa, dependendo aí da tradução que seja o seu. E o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui. Eu vou abrir em outra aba. Não consegui, não tem problema. Vamos vir aqui de novo. /wp admin. Quero voltar no painel para mostrar uma coisa aqui. Qual plugin de construção a gente vai usar que vai adiantar demais a nossa vida? É esse bonitão aqui, ó, Envato Elements. Provavelmente você não tem ele instalado, então eu vou fazer com você. Adicionar plugin. Você vai digitar aqui Envato, já vai aparecer. Envato é aquela bela empresa que todo designer conhece, que é de templates, imagens, banco de música, efeito sonoro, vídeo, tudo tem aqui. Então a gente vai utilizar isso bastante, mas com parcimônia. Eu vou chegar lá, tá bom? Então tá. A gente tem aqui Envato Elements ativo, a gente tem o Elementor obviamente ativo, e a gente vai criar a primeira página. Então a gente vai vir por seções. Como que a gente vai criar essas seções do zero? A gente não vai criar do zero. Esse é o ponto e é isso que vai fazer você ganhar muito tempo nas criações. Esse plugin, quando você instalar e ativar, aqui ele já vai vir o verdinho. Ele tem alguns blocos gratuitos e alguns kits gratuitos também. Então, se a gente pesquisar aqui, por exemplo, os kits gratuitos dele, a gente vai ver que ele dá uma vasta opção de temas, vamos dizer assim, variados, e que dentro desses kits ele te dá vários modelos de páginas, uma para homepage, uma para para serviço único, uma página para serviço, outra para produto, outra para contato. Então você já consegue a partir disso criar um site institucional inteiro dentro desse kit, alterando obviamente a identidade visual, organizando as informações do jeito que você quer. E é um start interessante para você que vai criar conteúdo do zero também. Então, na vida aí do web designer médio que trabalha com WordPress, às vezes o cliente ele quer que você faça tudo, cara. Você não pode ficar esperando ele te passar conteúdo, imagem, tudo. Eu, por exemplo, eu crio o mais rápido possível, apresento, muitas das vezes vai surpreender esse cliente e ele vai ajustar o que ele precisa. Você ganha muito mais tempo, pega mais cliente, rende e ganha dinheiro. Esse é o negócio. Então, eu vou procurar aqui algo já relacionado à arquitetura que vai me dar conteúdos próximos daquilo e vamos ajustar, né? Obviamente. Então, se a gente vem nas categorias, a gente tem aqui sobre serviços, eventos e músicas, tecnologias, beleza, criatividade, design, educação, esporte, fitness, corporações e negócios, comida e bebida, MISC, que eu não faço ideia do que é, viagem e saúde. Então, vamos digitar, por exemplo, architecture, para ver se vai aparecer alguma coisa. Aí, ó, apareceu Architecture Firms. Vamos ver. A gente pode dar um preview. Ele vai abrir para a gente uma aba que vai mostrar todas essas páginas. E aí eu vou ver se está dentro do que eu espero em termos de layout e não necessariamente de conteúdo, mas de layout, e se é utilizável. Não gostei muito. Eu não gosto dessas divisões muito, eu acho, sabe, zigue-zagueado, onda. Para esse tipo de projeto que eu vou criar, eu acho que perde um pouco a qualidade, sabe? Mas, enfim, avalie do jeito que você achar interessante. Então, vamos procurar outro aqui na parte de serviços. Enfim, eu vou acelerar o vídeo até eu encontrar o que eu acho interessante e mostro para vocês. Dei uma olhada rápida aqui, até cortei e tô voltando. Eu vou adicionar esse por poucas questões, eu não vou usar tanto. Mas isso aqui é uma dica até para vocês olharem, que vai ajudar
bastante. Então, olha só, eu já instalei. Aqui, quando você clica em visualizar depois de instalar, ele vai falar, olha, temos alguns requerimentos aqui para você. Então, tem alguns plugins que ele exige para funcionar. Você vai ver que um deles é o Elementor Pro. Não se preocupa. Pode colocar aqui para instalar, que ele não vai instalar o Elementor Pro e poucas funções do Pro não vão estar disponíveis, mas a gente não vai sofrer com isso não. E as outras coisas aqui que ele está colocando questões de configuração do Elementor, de esquemas de cor, tipografia, etc. Tá? Então pode deixar o pau quebrar e a gente vai fechar. Ele vai continuar com instalar as requisições, mas não tem problema. Então a gente vai fechar e esse kit vai estar instalado aqui em Installed Kits, tá? Então aqui dentro, se a gente abrir e ver o kit instalado, a gente pode abrir aqui, por exemplo, a gente vê como a página foi construída. A gente pode utilizar todas essas seções já prontinhas no nosso template. Então vamos começar de fato. Bom, a gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui nos kits instalados e vamos inserir esse template para dar o start. Então, você pode muito bem definir toda a estrutura, desenhar no Figma para depois trazer para cá. Eu já vou no prático do jeito que a gente vai criando, vai tendo as ideias e enfim, obviamente eu tenho uma preparação por trás e eu vou mostrar para vocês enquanto o template aqui está sendo inserido. Como eu uso o ChatGPT e a maravilhosa inteligência artificial ao meu favor na criação de landing pages. Bom, eu escrevo um prompt completaço, e eu vou deixar esse prompt para vocês adaptarem para a realidade de vocês, e ele me dá basicamente todo o conteúdo da página. Então eu vou passar para vocês aqui a base desse prompt para vocês entenderem a lógica e aí sim vocês seguirem da maneira que for interessante para vocês. Isso aqui é uma dica maravilhosa e vai ganhar muito tempo. Então aqui eu chego explicando, olha, estou criando uma landing page para uma cliente minha. O nome dela é Jéssica Fernandes, é uma arquiteta e urbanista de BH. Ok. Aqui eu vou falar sobre o objetivo da página. Nessa landing page nós vamos divulgar o serviço de criação de projeto arquitetônico, interiores, aprovação e acompanhamento de obras. Porque isso tudo é parte de um serviço só. Obviamente o cliente ele pode entrar em contato depois, eu quero só o projeto de interiores ou eu quero só a aprovação do projeto. Não tem problema, a gente aqui vai oferecer tudo. E a ideia é que o cliente entenda todo esse processo de trabalho oferecido. Sendo assim, considere o passo a passo a seguir. Esse passo a passo aqui, isso já foi definido com a cliente antes. Qual que é o passo a passo para o trabalho ser realizado? Então, primeiro existe um levantamento topográfico ou arquitetônico, o conceito do projeto, o projeto legal, a aprovação desse projeto, o projeto de interiores, e aí dentro do projeto de interiores a gente tem os luminotécnicos, acabamento, revestimento, mobiliário, marcenaria, por aí vai, o projeto executivo e o acompanhamento da obra. Então esse é o processo completinho. Então aqui eu descrevi tudo, não vou passar aqui minuciosamente com vocês. E aqui, obviamente, falando sobre o acompanhamento e tal, tava tudo certo, eu só pulei mesmo. E aqui eu continuo. Preciso criar essa landing page com o intuito de divulgar organicamente e com tráfego pago no Google e social media, principalmente o Instagram. O objetivo dessa página é direcionar o público para o WhatsApp da profissional, para que então seja feito o atendimento desse lead e gerar os orçamentos para cliente. Então a gente quer que a pessoa entre lá, ela se interesse pelo anúncio ou organicamente como a gente vai divulgar. Quando ela entra, responda as perguntas dela, ela gostou, quero conversar com essa profissional, clicou, vai para o WhatsApp e aí o profissional vai vender o serviço dele, né? A gente não é com a gente. Mas enfim, então como a gente vai estruturar essas sessões? E aqui vocês vão ver que é exatamente isso aqui. Hero, serviço, conteúdo, benefícios extras, CTA. Então aqui eu venho com o Hero. Nessa sessão devemos criar um copy chamativo que resuma o serviço oferecido. Me dê 2 variações de copy para o Hero, sendo uma delas utilizando a técnica Shine e outra 4 U's de copywriting. Eu não faço ideia do que seja isso, Vinícius. Por isso você vai lá
no seu bônus e vai baixar gratuitamente esse e-book de 500 modelos de copy. Nele tem tudo isso que é construção de copy, 15 métodos de criação, e aqui tem a abordagem Shine 4 que é o que eu falo ali, que são técnicas copywriting, e eu pedi para me dar uma versão de cada para a gente se basear, e nele também tem 500 modelos para você simplesmente adaptar para sua realidade. Então você vai ver aqui, por exemplo, que você pode usar essas técnicas de copywriting e colocar dentro da sua realidade aí, né? Do seu produto, do seu serviço. Então, depois vale muito a pena estuda esse e-book lá. Eu não vou passar também sobre o que é Shine, o que é 4Us, mas enfim, são técnicas de copywriting, tá bom? Seção 2, o serviço. Aqui iremos abordar especificamente o conteúdo. Vamos fazer o diferente. Vamos passar parte por parte. Então, Hero tá aqui. A gente já tem esse pedido e ele me cuspiu aqui 2 respostas. Uma, ele estava falando como uma profissional na terceira pessoa. Eu pedi ele para refazer falando na primeira pessoa, porque eu quero que a pessoa entre na página e sinta-se conversando com a Jéssica e não como uma empresa, uma equipe, enfim, você já está conversando direto com a profissional. Então ele refez aqui. Vamos criar a estrutura e depois a gente vem para o copy. Olha só que legal. Aqui já veio a estrutura toda pra gente, olha. Então aqui, isso tudo a gente pode editar. Bom, vamos remover aqui já essas cores. É só clicar e colocar em limpar. Aqui também, porque isso aqui é o estilo do próprio template, né? E vamos adicionar a nossa imagem de background. Então aqui a gente já está começando a fazer a nossa identidade funcionar. Eu não preciso desse quadro, vou trocar essa fonte aqui para a fonte que a gente usa na nossa identidade, que é a Sora, se eu não me engano. Vamos trocar aqui também. Esse texto que vem é o classiquíssimo, né, Loren Y. A gente vai trocar tudo. Tô achando ele aqui um pouco até leve demais, vou trazer para médio. Não vou precisar de 2 botões. Gostei do estilo desse aqui. Isso aqui é um bloco de imagem, né? Vou deixar aqui por enquanto. Não, vamos excluir, vamos deixar só o container mesmo. E agora vamos utilizar o que o ChatGPT forneceu pra gente. Então vamos analisar aqui. Na técnica Shine, o copy que ele deu foi: vamos transformar seu sonho em realidade. Já gostei porque é uma frase pequena para ficar aqui. Funciona bem. Vamos ver do outro como conhece. Você está em busca de um projeto que una design, funcionalidade e viabilidade? Ok, legal. Então aqui por exemplo, está falando de uma maneira, uma pergunta, né? O outro já está afirmando: vamos transformar seus sonhos em realidade. Eu acho que aqui tá um pouco mais direto, né? Design, funcionalidade, viabilidade. Acho que eu vou utilizar esse aqui. E perguntas geralmente tem uma tendência a ter melhor resposta. Agora a gente vai adaptar isso aqui, né? Tamanho e tudo mais. Para texto, sim, não gosto dessa coisa de capitalizar. Então vamos colocar padrão, deixar o primeiro, diminuir esse tamanho de fonte aqui para ficar equilibrado. Essa é a ideia, que fique equilibrado e que a gente utilize esses padrões para outras caixas, né? E vamos pegar o resto do texto aqui. Eu, Jéssica Fernandes, desenvolvo projetos arquitetônicos completos, garantindo uma execução eficiente e resultados incríveis. Vamos garantir a aprovação e sucesso do projeto agora mesmo. Vamos ver o outro. Eu, Jéssica, ofereço projetos arquitetônicos personalizados, cuidando de cada detalhe para valorizar seu espaço. Aqui eu estou achando mais interessante. Com soluções criativas e técnicas, garanto o sucesso do seu projeto, desde o conceito até a entrega. Planeje, construa e viva. Tá muito grande, mas eu vou pegar essa primeira parte aqui que eu achei interessante e vamos colocar aqui. Eu, Jéssica Fernandes, ofereço projetos arquitetônicos personalizados, cuidando de cada detalhe para valorizar o seu espaço. Perfeito, não gostei desse clarinho, vamos deixar no branco mesmo. Outra coisa que a gente pode fazer aqui que é interessante, vamos adicionar
o logo, né? Então vou colocar aqui, vou colocar thumbnail e adicionar o logo dela, porque é necessário, né? A gente pode até colocar aqui nessa cor. Eu queria, na verdade, que fosse só assim. Vamos colocar 100% para ver se ele vai. Foi. E vamos ajustar aqui. Mas eu vou transformar isso aqui em branco pra gente. Muito bem. Coloquei aqui pelo menos o ícone. Não vou levar para lugar nenhum. Vamos ajustar agora esse botão. Que a gente vai colocar aqui. Qual vai ser? Solicite um orçamento. Em vez de a gente colocar esse aqui, eu vou colocar o ícone do WhatsApp. Aqui a gente vai colocar depois o link, não vou mexer com isso agora. E aqui a gente pode colocar... Eu gosto aqui de usar o RGB do próprio WhatsApp, porque é intuitivo. E aqui a gente não quer só beleza. A gente quer funcionalidade, a gente quer conversão. Então vamos pegar esse código aqui. Ok. Eu acho inclusive que é melhor inverter. Fica mais intuitivo ainda. Beleza. Bonitinho, já vem. Olha só. Bom de você também pegar os layouts prontos, eles já vêm com estilização de movimento e tudo mais. Aqui a gente pode adicionar, como eu falei, um vídeo. Então eu já posso deixar aqui, por exemplo, separado e colocar, por exemplo, aqui vem um placeholder qualquer, mas você vai colocar lá, você vai entrar no YouTube e deixa eu pegar qualquer um só para tirar aquele. Vou pegar um vídeo aqui do canal mesmo, né? Lá do canal, na verdade. E enfim. Aí, ó, tá no início, ó. Pra quem tá vendo agora. Vamos lá. Vamos pegar aqui só para vocês verem como funciona na prática mesmo. Então aqui tem as opções do plugin de vídeo. Eu vou deixar aqui do jeito que tá mesmo, sem pirula, para não ter nenhum problema, tá bom? Então aqui, quando clicar, a pessoa vai assistir esse vídeo e depois a gente vai ver isso no responsivo, como fica. A gente cria a primeira sessão. Eu tô vendo que tem uma sobreposição de fundo aqui, eu vou excluir ela para ficar só o nosso design, tá bom? No lugar desse vídeo, a gente poderia colocar uma imagem, por exemplo. Então eu poderia pegar aqui, colocar uma imagem, uma caixa de imagem até o chão e colocar a foto de uma personagem, que seja. Vou deixar com um vídeo mesmo, tá? Obviamente, porque o vídeo converte, então é até para vocês entenderem isso. Segunda sessão. Então a gente vai vir aqui no nosso belo PDF. Segunda sessão a gente vai falar sobre o serviço ou o produto. Aqui já tá até interessante, olha. Porque se você olhar bem aqui no esqueminha, ele já deixou até bem parecido, olha. A imagenzinha, título, descrição. Tem um botãozinho aqui que a gente não vai utilizar nesse momento. Então aqui, olha, aqui tem até um quote, né? Não vamos precisar disso aqui não. E esses efeitozinhos aqui eu também não quero. Mas a gente poderia, por exemplo, pegar esse aqui e colocar na nossa identidade, né? Qual que é o problema? Tá aqui em plano de fundo, a gente pode colocar no nosso ocrezinho e fica bonitinho também. Então tá, vou deixar, só de sacanagem. Tem algum divisor aqui também que eu tô vendo aqui embaixo. Essa é a questão. Quando você vai fazer com template, assim, você tem que olhar tudo, você tem que saber onde você vai achar cada detalhezinho. Então, isso é importante, tá? Mas com o tempo vocês vão entendendo onde as coisas vão ficando. Aqui a gente precisa de uma imagem. Pô, vamos pegar aqui uma imagem
da nossa personagem fictícia que eu já tinha até salvo em algum lugar aqui que eu vou achar agora. Aqui, ó. A gente tem essa imagem, por exemplo, essa persona também. Então vamos colocar ela aqui pra gente ver. Vamos ver como é que tá o volume de texto para saber qual tipo de imagem a gente vai usar. Por que eu falo isso? A gente tem que pensar em tudo, né? Se a gente tem um volume de texto maior, mais horizontal, mais vertical, perdão, a gente pode usar uma imagem vertical. Se a gente tem pouco volume de texto, a gente pode usar uma horizontal. Eu já vou colocar essa aqui, por exemplo. Olha só, agora vocês entenderam o que eu tô falando. Mas vamos lá. Vamos lá no ChatGPT ver o que ele falou pra gente na segunda sessão. Ele deu pra gente o serviço. Então, o que eu tinha perguntado pra ele, tinha pedido pra ele? Falei, olha, aqui a gente vai abordar superficialmente o conteúdo, ainda com uma linguagem agressiva de vendas, atraindo o público para o contexto da página. Ou seja, é uma sessão intermediária, né? Então, a gente vai pegar aqui na seção 2 esse texto, eu vou ler junto com vocês, ver se precisa alterar. Obviamente aqui, isso tudo vai ser alterado depois com o cliente, tá? Eu estou usando mais, mostrando para vocês como eu faço inicialmente. Então, até por isso eu não estou tão preocupado por enquanto. Então, o que a gente precisa aqui? De um título, né? Então, ele não me deu, a gente pode criar algum título aqui, né? Por exemplo, o que você está contratando? E vamos alterar também para colocar na nossa identidade, né? Claro. Vamos colocar aqui nossa fonte maravilhosa. Vamos tirar esse capitalizar porque a gente não está utilizando. A gente não precisa desse segundo bloco. E olha que interessante, eu achei que ficou muito centralizado para o tamanho da foto. Então vamos testar com essa. Agora ficou um pouquinho menor. Vamos trabalhar essa imagem aqui. Vamos deixar ele um pouco mais quadrado. Então estava 1024. De largura, vamos deixar a altura aqui 850, só para testar. Ok, talvez o problema esteja na margem. Não. Ok. Aqui ficou eu vou até deixar 6 e 6. Mas tá equilibrado. E eu não gostei disso não. Então, adeus. O que importa aqui pra mim é mostrar. E obviamente, né, colocar uma imagem depois um pouco mais interessante. Isso aqui não é o grande problema nesse momento, não. Bom, a terceira sessão pra mim é talvez a mais importante. Então, vamos voltar aqui para a gente ver o que a gente pergunta nela. A gente precisa aqui do conteúdo. Então, aqui é onde vão vir aquelas 8 etapas, tá? Aqui nessa sessão a gente vai até gastar um pouquinho mais de tempo mesmo, mas para vocês entenderem como eu construo esse tipo de sessão, que vocês vão utilizar bastante. Então, o que eu pedi para o ChatGPT nessa parte? Nessa sessão iremos destrinchar os 7 passos explicitados anteriormente, ou seja, aquele passo a passo completo, em 2 linhas e 4 colunas. Dessa forma, adicione um 8º passo para ficar par, né, número par, relativo a pós-venda, ou seja, suporte, que é algo que eu pensei que poderia entrar bem aí para compor esse processo todo. Então essas colunas deverão ter os 8 passos na estrutura: ícone, título, descrição. Então aqui a gente vai deixar essa parte um pouco mais gráfica, vai ficar mais interessante para o usuário. Então a gente tem aqui, por exemplo, que tem 3. Se a gente duplicar, vamos ter 4. Mas deixa eu ver como que eles fizeram isso aqui. Olha só, imagem, título, editor. Olha para você ver como está casando aqui o que a gente precisa, né? Então vamos editar isso aqui e aproveitar para manter esses espaçamentos padronizados que ele já nos oferece. Então a gente vai trazer aqui o preto flat. Por que eu já quero trazer?
algo que eu não comentei. Você vai perceber aqui que no esqueminha, tá vendo que tem uma seção clara, outra colorida, clara, colorida, clara, colorida, e não necessariamente a mesma cor? Isso se deve à psicologia da cor e um estudo de UI UX design. É percebido, é notório que separação por contraste faz o nosso cérebro querer prestar atenção de novo. Então, se eu deixasse aqui essa seção e aqui da mesma cor na sequência, só jogasse a informação para baixo, a gente ia pensar, nossa, que seção extensa, perde o tesão. Aqui não. Pô, beleza, chegou, tem uma informação. Aqui tem outra e um bloquinho de texto, você para e lê. Pô, aqui agora ficou mais visual, trocou de cor, você para e lê. Então esse é o motivo da coisa toda. Então vamos trocar aqui para nossa fonte, né? O que a gente já pode fazer nesse ponto? Aqui ainda nada, mas eu vou chegar lá. A gente tem que conferir também se todos os tamanhos estão compatíveis, porque a pior coisa lá, 2.8, 2.8, a pior coisa que existe é quando você deixa o seu projeto um Frankensteinzaço, sabe? Então, tenta manter sempre os mesmos espaçamentos, tamanho de fonte, estilo. Então, aqui tirar o capitalizar, enfim. Aqui o padrão dele tá como capitalizar, né? Vou colocar normal. Ou melhor, acho que o texto tá escrito assim. Realmente. Então tá. Conteúdo. Eu não vou chamar isso aqui de conteúdo. Eu vou chamar de passo a passo. Depois a gente vai mudar, né? Então eu não vou gastar muito. Para solucionar seu projeto. Para criar o seu projeto. Obviamente isso aqui não está 100% certo. Nossa, ficou com uma viúva. Viúva é o quê? Quando tem uma pessoa, apenas uma palavra embaixo. A gente pode dividir isso aqui? Pode. A gente pode adicionar aqui, por exemplo, um BR. O que é isso? Você abre colchete aqui. É colchete isso? Não é colchete não. Ai, gente, esqueci o nome. Enfim, olha aí. E você coloca BR que ele cria um espaço para baixo, tá? Ok, aqui também a gente vai estilizar. Você percebeu aqui que eu abri antes da hora, mas eu já deixei alguns ícones prontos para esse passo a passo. Mas eu não tenho o ícone pronto. Zero problemas. O que você vai fazer? Em vez de deixar aqui como imagem, você vai vir aqui em ícone, vai adicionar o ícone aqui, e aqui você vai abrir a biblioteca de ícones do Font Awesome. E ele tem muita opção aqui. Obviamente é mais padrão, mas pode resolver. Então eu tô falando aqui sobre preço. Você digita, por exemplo, coin, vai aparecer, por exemplo, moeda. Você pode digitar dólar. Cadê? Dólar. Já apareceu algumas coisas também com cifrão. Então você pode pesquisar aqui e você acha, eu vou falar sobre equipe. Então vamos digitar team, apareceu outra coisa, vamos colocar users. Já apareceu aqui que parece team. Eu tô falando uns que eu já sei de cabeça, porque procurar aqui é meio chato, tá? Ele não tem uma pesquisa muito otimizada não. Mas se você dá uma olhada aqui, tem muita opção. Então você pode usar. Eu devo utilizar o Font Awesome na próxima sessão. Mas aqui eu vou utilizar os meus, tá bom? E eu não vou utilizar como imagem. Eu vou utilizar ele, eu já devia ter deixado aqui, vou utilizar ele como ícone e mandar um arquivo SVG. O arquivo SVG, ele é um arquivo vetorizado. Então, ele não vai perder qualidade, independente de onde for aberto. Assim. Então, eu vou ativar aqui para enviar os meus arquivos. Deixa eu ver onde eu coloquei-os. Em lugar nenhum ainda. Então, olha só, o que despreparado, vamos fazer isso agora. Estou aqui com o meu belíssimo Illustrator. Já deixei eles renomeados. Vamos fazer tudo. Para vocês saberem, ou a gente exporta em WebP, PNG ou SVG. O WebP é o mais utilizado para web mesmo, né? Até o próprio nome diz, é uma fonte criada pelo próprio Google, né? Uma extensão criada pelo próprio Google, que é melhor para leitura de browser. Nesse caso, a gente vai mandar SVG, ele também fica com um arquivo bem pequeno, vetorizado, e a qualidade dá um salto. Assim. Mas não tinha problema nenhum enviar como imagem também, nesse caso, porque já está numa qualidade bem interessante. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, eu vou utilizar os meus. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali. Então, aqui tem todos os ícones que a gente precisa ali.
eu vou subir. Eu tô pensando, na verdade, que esse fundo aqui que precisa ser preto, né? Isso, porque eu coloquei para o fundo preto. Então aqui eu vou trocar. Acho que eu vou utilizar o ocre novamente. Ou para dar um contraste, vai ficar mais interessante. Realmente. Isso aqui eu posso excluir. Aqui eu posso aumentar o tamanho. E eu nem sei se esse é o primeiro, mas eu vou descobrir daqui a pouco. Para ficar interessante aqui. Aqui a gente vai alterar também o estilo, deixar do jeito que a gente gosta. Aqui é a mesma coisa. E vamos trazer os textos. Então, o primeiro é levantamento topográfico e arquitetônico. Bora fazer. Eu vou alterar esse aqui também, o capitalizar dele, que tá me irritando. Ok. Vou acelerar aqui. Não, mentira. Deixa eu fazer esse primeiro inteiro, porque eu vou mostrar para vocês um macete para não ficar fazendo um por um. Aqui tá legal? Não, ainda não gostei. Deixa eu ajeitar o tamanho dessa fonte. Vamos aumentar a altura. Opa. Ok. Aqui parece que tá do mesmo tamanho do título, né? O que não é legal. Então eu vou deixar ele levemente menor. Trazer isso aqui para outra cor. Vou colocar um off-cream. Não, eu vou trazer o off-cream para cá. E vou deixar ele bold. Vamos trazer 700 para o negrito. Aqui eu vou trazer para o branco mesmo. E aqui tá legal. Mas eu ainda não gostei. Porque eu tô achando muito próximo. Então a gente vai ajeitar aqui as margens e paddings, né? Margem e preenchimento. Então se eu alterar aqui, ele altera internamente a parte disso da caixa. Vamos ver a margem aqui, ele altera para fora, tá vendo? Aumenta o espaço de fora. Eu não quero aumentar o espaço de fora, mas eu vou manter ele com 3, porque ele tem esse espaço justamente para não colar do lado. Mas eu vou aumentar aqui o preenchimento interno. 1 é pouco, 2 parece até muito, mas eu prefiro que mantenha em 2, tenha um espacinho ou não. Eu acho que eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou mexer, na verdade, na margem da imagem. Isso. Por quê? Porque aí eu não atrapalho os outros, tá? Eu mexo só em um. Então aqui, por exemplo, na lateral não tem necessidade, eu vou mexer na altura superior 20, inferior 20 também. Deixa eu ver como fica fora. Não, inferior não é necessário. Aqui tá interessante já. Eu não vou mexer muito nos outros, não. Tá até um pouco colado, eu gosto de mais espaçamento, mas como já tá menorzinho, deixa aqui que tá tranquilo. Então, o que eu vou fazer aqui? Só quero mostrar para vocês uma coisa. Se a gente pega e coloca copiar, a gente pode fazer de duas maneiras. Eu posso chegar e duplicar isso aqui para sempre. Deixa eu fazer, vou fazer as duas maneiras para vocês entenderem. Deixa eu duplicar aqui que a gente vai precisar de duas linhas mesmo. O que a gente pode fazer? A gente pode chegar aqui e duplicar isso 4 vezes, 3 vezes no caso, né? Porque são 4 que a gente precisa. A gente pode excluir essa parada toda e a gente tem o mesmo estilo e eu vou alterando aqui. Ou o que a gente pode fazer é copiar aqui e colar o estilo, tá vendo? Então ele copia todas as informações, ele copia. Por que eu prefiro fazer desse jeito aqui? Porque aqui eu já pego de todas as caixas. Aqui você tá vendo que ele foi só do background, então eu teria que fazer isso em todas, entendeu? Copiar o estilo. Mesmo vale pro ícone. Então, e aqui na verdade ainda é imagem, né? Eu tenho que copiar esse e colar. Então o que eu prefiro? Faz daqui e boa. Aqui a gente agora, como ele tem um espaçamento
do título. Esse aqui não precisa. Eu posso vir aqui no superior, colocar 0 e ele vai ficar aqui, né? Outra coisa que a gente poderia fazer, adicionar um número aqui para cada. Então, para mostrar que é um passo a passo, né? 1, 2, 3. Vamos fazer? Vai, meu amigo. Alright. Então aqui agora, deixa eu fazer esse processo de novo. E vamos excluir esses camaradinhos. Eu fiz até demais, né? Mas aqui é vida real. Vocês vão ver que é normal. Duplica. Tira esses camaradinhos daqui. Vamos voltar pro pad 0. Ok, agora eu vou acelerar. Porque vocês não precisam ficar vendo eu preenchendo as paradas. Terminei aqui. Cortei para vocês. Não tem problema. E aqui vocês vão ver, ó, já alterei todos os ícones, numerozinhos, títulos e descrições de desse passo a passo, né? Desse processo de criação aqui, né? Então, a pessoa chegou aqui, ela entendeu tudo de uma maneira rápida e prática, sem muito texto. A gente tem que lembrar que hoje as pessoas não leem muito. Então a gente não pode ficar fazendo isso de sessões imensas e tudo mais, e tem outras coisas para a gente falar. Então aqui a gente já tem um header direto, uma partezinha de subseção, né, de divisor, aqui um passo a passo que a pessoa vai vir e ficar um tempinho a mais. E agora nós vamos falar sobre os benefícios. Benefício não é conteúdo, é porque a pessoa deve contratar. Então, o que eu pedi para o nosso grandíssimo GPT? Falei, liste benefícios para a contratação da profissional Jéssica Fernandes, como atenção ao prazo, qualidade de execução, experiência no mercado, custo-benefício, indicação de parceiros fornecedores, entre outros. Essa estrutura virá em linhas, faltou um acento, mas enfim, virá em linhas, sendo ícone à esquerda, título descritivo à direita. Então tá, vamos voltar aqui. O que a gente consegue utilizar? Esse não, e provavelmente a gente não vai utilizar. Aqui está funcionando como um CTA, mas eu não vou utilizar ele, eu vou fazer um CTA melhor. Aqui, por exemplo, poderia ser algo relativo a isso, né? Mas não vamos usar também. Esse aqui poderia funcionar, olha, a gente altera o fundo e tudo, mas vamos ver o que a gente tem aqui nos blocos gratuitos. Tá? Então, o que a gente pode procurar aqui? Sobre call to action, tem alguns, contato, copyright, FAQ, né? Perguntas frequentes, produto, benefícios, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Olha só, tá mais como, olha, tem listas, aqui já tem algumas coisas interessantes, olha, a gente pode utilizar algo nesse sentido também. Cara, gostei. Olha só, interessante também. Colocar uma imagem. Tá vendo? Esse plugin ele te dá muita opção interessante. Esse aqui para mim é excelente. Para mim tá excelente. Vamos usar esse aqui e adaptar. E agora vocês vão entender a vantagem de já ter criado uma base de identidade e de estilo de tipografia, espaçamento e tudo, que a gente vai copiar isso tudo. Porque a partir do momento que a gente começa a usar muitos blocos, a gente tem que ter esse cuidado, senão o projeto vira um Frankenstein e não é isso que a gente quer, obviamente. E nesse caso aqui, para vocês verem como funciona, eu vou utilizar ícones, aqui está como imagem, mas eu vou utilizar ícones do Font Awesome, tá? Então beleza, o que a gente pode fazer aqui? Utilizar um fundo branco mesmo, ou utilizar uma outra cor. Eu vou colocar aqui mais uma cor da paleta clarinha, que eu gostei assim, vamos de off-cream. Olha, vai ficando garboso, vai ficando interessante. E isso a gente tem que passar na identidade visual da landing page, né? Se você está vendendo algo que é para mostrar para um determinado público, né? O tipo de cliente, classe, enfim,
você tem que conversar com ele também na identidade visual, não só na informação. Então, estou gostando do projeto. Eu estou fazendo ao vivo, não tinha nada planejado mesmo, porque eu realmente faço assim e vou criando o projeto na hora. Então, vamos lá. O que a gente vai alterar aqui? Tá vendo que essa caixa de texto aqui, ela tá diferente, o estilo? A gente não precisa usar isso aqui, porque nós vamos utilizar esse tipo de título, né? Para fazer sentido. Então, eu vou copiar esse título aqui e eu vou colar ele. E provavelmente ele vai para baixo, mas a gente vai trazer ele aqui para cima. Qual que é o espaçamento que eu estou usando aqui? 4141. Então não faz sentido a gente usar outro diferente. 40, 10, 40, 10. É só uma questão de escala, tá? Aqui vamos trazer o ocre para fazer uma inversão, né? Esse aqui não precisa nem ser branco, por exemplo. Ele pode ser o off-cream. Eu gostei mais do branco, para ser honesto, porque deu mais contraste. Mas aqui funcionou bem. E aqui a gente vai colocar os nossos benefícios. Então, o que o ChatGPT me cuspiu aqui? Mas basicamente as coisas que eu falei para ele, né? Então vamos colocar atendimento personalizado. Para mim é um excelente benefício. Então vamos colocar aqui como ocre e também vamos colocar negrito, né? Porque a gente está usando esse padrão. E aqui a gente vai colocar, eu vou copiar essa caixa para ficar mais fácil. Vamos colar, exclui essa aqui e vamos editar, trazendo para cá e colocando o nosso pretinho básico, tá? E vou colocar aqui os textos. Bom, enquanto a gente vai estudando aqui, vocês podem ir lendo que tá, eu já dei uma lida, conferi um pouquinho, tá legal e é mais para vocês verem o processo mesmo. E aqui eu não vou usar a imagem, então vamos trazer uma caixa de ícone para cá. Nós vamos editar isso aqui ainda, tá bom? Bom, qual foi o primeiro? Atendimento. Por que ele não copiou? Eu viajei? Fiz alguma coisa errada? Não importa. Atendimento personalizado. O que a gente pode colocar aqui da biblioteca de ícones de atendimento personalizado? Vamos colocar art para ver o que aparece. Eu realmente aqui eu vou procurar junto com vocês de personalização. Eu vou colocar qualquer um aqui e depois a gente pensa melhor em qual vai. Eu só não quero colocar nada muito nada a ver. Eu vou colocar um pencil personalizado. Aí, ó. Maravilha. Tem uma reguinha, tudo a ver. E aqui agora a gente pode, obviamente... E o tamanho tá legal? Deixa eu ver a cor. O pretinho ficou legal, gostei. Gostei mais assim, pra ser honesto. Então aqui agora eu vou copiar, vou colar em todos aqui, porque são caixas diferentes, né? Obviamente. E aqui eu vou fazer diferente. Eu vou copiar e vou colar os estilos, porque não tem... tá vendo que tá muito separadinho? Já tá tipo tudo ajeitadinho. Eu vou só excluir esses subtítulos aqui e vou colar o estilo. Aqui vale mais a pena. Então é bom você saber dos recursos para ganhar tempo. Essa é a ideia, é ganhar tempo. Colar o estilo, colar o estilo, colar o estilo. E agora a gente vai copiar e colar. Aqui eu acho que eu não vou nem cortar, não. Talvez só... Eu vou colocar 4, tá? Não vou colocar 5 não, pra ficar tudo bonitinho. Dos 5, quais são os melhores? Atendimento personalizado, sim. Experiência e qualidade, sim. Prazo, com certeza. Custo-benefício. Rede de parceiro também é legal. Então eu vou tirar... Experiência e qualidade. Vou colocar rede de parceiros. Só que lá no final. Então aqui eu vou colocar cumprimento de prazo. Todo mundo fala, né, de obra, sempre regaça. Então já tem que partir do projeto. Custo-benefício, né? Obviamente.
e rede de parceiros. O que seria rede de parceiro? Pô, um arquiteto que consegue oferecer ali uma loja que cobra mais barato, né? Entende de mão de obra, a mão de obra boa é mais barata, qualidade de vida. Então vamos lá. O que seria um ícone para prazo? Vamos colocar clock, com uma pessoinha. Custo-benefício, tem que ter cash, né, meu amigo? Então vamos colocar em assim, tá legal. Aqui, ó. Pronto. E partners. Tá, vamos colocar aqueles users lá, tipo, vários, que aí aqui, ó, com uma engrenagemzinha. Legal, tá vendo? Os ícones funcionam super bem. Aqui tá muito mais estilizado, obviamente, né? Mas aqui funciona super bem. E vida que segue. Eu só não conferi sim os espaçamentos. Ok. Próxima sessão, a gente já tá acabando, já tá chegando. Ó, olha a construção dessa landing page, que interessante. Já vou colocar em publicar aqui, porque se der algum problema já tá salvo. Sessão 5, a autoridade, né? A autoridade. Então a gente vai falar sobre ela. Vocês vão ver que a gente já excluiu. Tem duas opções. A gente pode vir aqui no kit, no instalado, e ver se aqui dentro tem algo sobre About Us, por exemplo, e que fala sobre time. Olha lá, ó, aqui tem, mas não é um time completo, né? A gente está falando de um profissional só. Então aqui eu não vou nem ficar pesquisando. Vamos nos blocos, eu quero usar mais os blocos também para vocês verem. Single Profile. Olha que interessante. Aqui a gente está falando de todos os nossos coleguinhas. Muito legal, né? Aqui a gente tem uma seção só para falar sobre profissional. Então vamos pegar esse aqui que tá legal, que eu vou colocar uma foto aqui que eu já tinha meio que preparado. Acho que vai ficar interessante nesse formato. Eu poderia até cortar ela melhor, né? Deixar nesse tamanho. Bom, dei uma editada aqui e vou colocar essa nova persona. Cadê? Fiz alguns testes, na verdade, e no final eu resolvi editar o cabelo da mocinha para ficar bonitinho para vocês verem, né? Enfim, tá o melhor recorte do mundo? Não, mas é o que temos. E aqui a gente tem essas opções, a gente pode colocar aqui sobre a profissional e tudo mais. Eu posso seguir isso, posso colocar aquela ideia do minimalista, né? A gente pode criar isso aqui, trazer. Eu não sei, é a primeira vez que eu vou usar isso, na verdade. Então a gente pode fazer de várias maneiras. Vou deixar aqui do jeito que estava, obviamente. Vou alterar essas questões. Deixa eu copiar isso aqui. Vou substituindo. E aqui a gente pode trazer, inclusive, a caixa de texto daqui, olha. Que já tá no jeito. E tá um pouquinho maior também, né? Então fica mais interessante. Também vamos trazer para cá. Esse aqui a gente pode até colocar mais discreto. Então aqui, olha, sou Jéssica Fernandes, arquiteta com mais de... Vamos adaptar esse texto aqui. Sou Jéssica Fernandes, arquiteta e urbanista com mais de... Vamos colocar 5 anos de experiência no desenvolvimento de projetos. Ela é uma arquiteta jovem, né? A gente tem que lembrar disso. A minha missão é entregar soluções que vão além da estética, integrando funcionalidade, inovação, tá. Ok, isso aqui ela vai alterar tudo. Não queremos colocar botão de rede social de jeito nenhum, porque a gente não quer fazer a pessoa sair daqui. Só vai pro WhatsApp. Depois ela vai pensar aí suas redes sociais e tal, portfólio e tudo mais, tá? Ela pode chamar inclusive para conversar sobre isso. Então aqui o design está até mais levinho, não tem muito segredo. A gente poderia trabalhar um pouco melhor nisso, mas resolvido. E agora a gente vai pro finalmente, que é o CTA. Então o CTA eu acho super importante.
e vamos pesquisar aqui o que nós temos de CTA. Lembrando que aqui sempre tem também esses... No próprio Elementor você pode pesquisar, e ela tem o Call to Action aqui, na verdade ele é Pro, mas não tem problema que a gente vai utilizar aqui o nosso Call to Action da Envato. E vamos ver o que a gente consegue utilizar de mais interessante. Então, a gente já utilizou a foto da Jéssica 2 vezes, inclusive da Jéssica não, né? Da Persona, mas vai ser da Jéssica futuramente. Eu vou mexer em algumas estruturas de design, mas então a gente não precisa necessariamente nesse momento de utilizar uma imagem dela. Então o que a gente pode usar aqui? Algo assim, ó, mais diretão. Então vamos ver. Então, obviamente, gente, eu tô fazendo aqui do jeito mais rápido e criando sem muita pretensão, mas vocês vão se preparando, vão criando passo a passo. Aqui, por exemplo, olha, embaixo está um pouco maior, então você pode vir aqui reduzir esse espaço justamente porque já tem esse espaço aqui em cima. Então isso tudo é ajuste fino, né? Que eu não estou fazendo, mas aqui a gente já tem uma página, olha, hiper funcional e que vai culminar com esse belíssimo Call to Action que nós vamos mexer agora. Então a gente vai trazer aqui o CTA pronto para começar o seu projeto. Vamos trazer ele aqui. Vamos trocar essa cor, trocar essa fonte. Sempre, sem preguiça. Vamos colocar sempre na identidade correta. Vou trazer isso aqui para médio. E agora, fale diretamente comigo pelo WhatsApp. Eu vou colocar diferente até. Eu vou trazer uma outra frase aqui para baixo. Copiar. Vou colar. Porque aqui tá bem legal, olha, acho que a gente pode fazer, tipo, faça um orçamento. E a gente pode até mexer na estrutura aqui, ó, para ficar interessante, tá vendo? Porque não precisa. E a gente vai trazer esse botão com o mesmo estilo, né, para não ficar igual eu falei, aquele Frankenstein maravilhoso. Vamos excluir isso aqui. Essa coluna que já veio com esse estilo, a gente vai alterar para largura total. Olha, isso aqui tá estranho. Tá como personalizado, vou colocar em 100%. Então a gente vai mexer nos paddings aqui. É o da esquerda que tá me incomodando. Achei. Vamos ver como é que a gente mexe nisso aqui. Nós vamos mexer no texto aqui também, mas eu posso colocar ele alinhado com faça um orçamento. Isso. E agora a gente vai... Vamos trocar esse texto aqui para WhatsApp. Ou falar no WhatsApp. A pessoa já sabe exatamente para onde ela vai. Não tem como ela se perder nisso aqui. Bom, eu posso trocar essa imagem, fazer uma imagem bonitona, tal. Eu vou deixar aqui porque a ideia aqui é mostrar para vocês o potencial da parada, tá certo? Não gostei só dessa frase porque ficou uma viúva, então a gente pode aumentar isso aqui. Não deixe de falar diretamente comigo pelo WhatsApp e vamos transformar seu espaço juntos. Enfim, a gente pode mexer em outras coisas. Mas, olha só, já temos uma estrutura interessante aqui. Para finalizar, a gente coloca aquelas informações ali. Termos de privacidade, política, etc. E também tem um bloquinho para isso. Acredito que em copyright a gente pode... tá não dando nem para ver direito. Mas vamos colocar um aqui, por exemplo.
Já vou até botar um branquinho aqui mesmo. Então aqui você pode colocar o copyright, tudo. Vou tirar isso aqui, que é de rede social. E aqui vai ser termos de uso. Ok. Pessoal, temos uma estrutura pronta? Temos. Acabou? Ainda não. Mas eu vou mostrar para vocês rapidinho o que vocês têm que fazer, tá? Deixa eu aumentar isso aqui. Vou copiar rapidinho só para deixar do jeito certo. E é o seguinte. A gente precisa ver sem falta a versão responsiva, pelo menos do mobile, que é o que a gente vai fazer agora. Então, estrutura prontinha, aqui tem todas as informações, tá seguindo tudo que a gente precisa, tá certo? Olha lá, landing page prontinha. Aqui tem um bugzinho, mas não tem problema. O que a gente precisa fazer? Ver as versões responsivas, principalmente do mobile. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Então vamos ajustar isso aqui rapidão. Centraliza. Vamos mexer aqui também o tamanho. Não é necessário. Bom, vamos agora então ajustar isso. Depois de centralizar, a gente vai reduzir aqui o tamanho da fonte, porque isso aqui tá grotesco, né? Então aqui já tá um tamanho interessante. Lembrando, pense sempre nas dobras, né? Da página. Aqui também tá grande. Inclusive, eu acho interessante ajeitar um pouquinho para a esquerda aqui, que fica mais compatível com a maioria dos celulares, de como ele realmente vai aparecer. Então aqui nas letras a gente também vai ajustar. Você vai ver que o background ele não tá ficando tão legal quanto no mobile, mas paciência. Aqui também a gente pode ajustar para deixar a letra no tamanho corretinho, uma linha só. Então vamos mexer aqui no tamanho, né? Até chegar no limitezinho aqui. Lembrando que o responsivo aqui é a média, né? Em alguns aparelhos ele vai ficar, mas aqui ele já coloca até mais fino que o normal. Então se você deixar aqui funcionando, provavelmente em todos vai funcionar. Já vou pensando aqui, eu tô achando meio fino. Vou aumentar aqui para negrito, chamar mais um pouco de atenção, tá? Vamos ajeitar aqui, olha, muito espaçamento. Então a gente vai vir nas seções e vai trabalhar esses espaçamentos aqui. Eu quero entender, inclusive, por que. Aí, ó, cheguei no 0. Aqui a gente pode trabalhar desmarcando aqui, por exemplo, para trabalhar um por um. A gente deixa aqui o tamanho que a gente quer. Então vamos deixar em 20. Eu gosto de números redondos. 20 para baixo um pouquinho. Toco um pouquinho na esquerda, perdão. 20 aqui também. Então aqui já fica a imagem um pouco melhor distribuída, né? Aqui agora também a gente vai usar o mesmo padrão de tamanho. A gente está usando aqui 2.2. Provavelmente ele vai transformar em 22. Isso. Vamos testar. Isso mesmo. Não funcionou muito bem desse tamanho. Aqui não tá dando a mesma escala, mas não tem problema. Vamos um pouquinho no olho e depois a gente mantém aqui. Vamos 36 e a gente vai alterar aqui para centralizar. Por que não altera? Tudo que você mexe nos parâmetros que tem o dispositivo mostrando aqui do lado é que você consegue mudar a responsividade. O que não tem, você vai alterar nos dois. Então você vai ver aqui, ó, que continua exatamente igual, tá? A gente não está alterando. Então a gente vem aqui e consegue alterar as questões só no mobile. No mobile eu gosto de deixar tudo centralizado. Não vejo muito sentido em deixar justificado à esquerda ou enfim. Então vamos pensar nesse padrão.
Aqui também, olha, superior. Vamos cortar esse aqui e vamos mexer nesse espaçamento. Por que eu consigo mexer? Veja aqui, ó, o mobile aparecendo, tá vendo? Então vamos deixar 22, igual a gente colocou, não precisa deixar embaixo que já tem. Olha que bonitinho que já está nosso passo a passo. Ah, não mexi no tamanho da fonte, né? Então vamos colocar igual esse aqui, que a gente tava, que era o 36. Aqui, olha, para você ver que inferno. Aqui é título, aqui também, e por algum motivo essa parada não mostra. A gente tem, vou colocar em 0 e vou mexer aqui separado. Vou colocar 10 de cada lado. Não precisa de tanto espaçamento, né? Qual é o tamanho que a gente tem aqui? A gente tinha olhado no primeiro. 2.2, aqui vai ser outro tamanho. Mas não tem problema, tá? Isso aqui a gente está ajustando um pouco no olho. 2.2 vai ser o mesmo padrão do outro lá. Agora tá o mesmo padrão desse. Mas eu não gostei. Então, o que eu posso fazer aqui? Ou eu controlo pelo espaçamento. Vamos tirar até 5 para ver se ele não vai quebrar. Se vai quebrar a linha. Olha lá, quebrou, ficou uma só no meio. Provavelmente que eu tenho BR. É isso, olha. Você lembra que lá no início a gente colocou um espaçamento? É por isso. E aqui não tem como eu colocar em cada um separado. Então eu vou deixar assim mesmo, porque o mobile eu acho até mais importante. Tem outro jeito que a gente poderia fazer isso. Poderia duplicar aqui. Nesse aqui eu tiro. Venho aqui em responsivo, em avançado. Responsivo. E eu oculto esse aqui no desktop e no tablet. E esse aqui eu venho no responsivo e oculto no mobile. E aí o que acontece? Ele não aparece esse aqui no mobile e no outro ele não aparece o que eu troquei. Então fica um de cada. Vou deixar assim. É a melhor solução. Esse aqui, olha que coisa linda. Já está tudo centralizado, tudo funcionando. Já o espaçamento está bonito. Nada a mexer. Aqui vamos ajustar a altura. Era 22 que eu tinha colocado, né? Vamos colocar 22 aqui de novo. Aqui tem um espaçamento lateral com certeza. Vou transformar isso em 5. Mas eu vou tirar a altura superior e inferior. Aqui pode manter. Vamos centralizar. Perfeito. Centraliza o coleguinha. Centraliza o coleguinha. Padrão, gente. Tudo no design é padrão. Beleza. Aqui eu tenho esse espaçamento aqui, olha, que não tá legal. Então eu vou deixar assim para ficar com o mesmo estilo que estava antes, né? Ele já veio presetado assim para mobile. E aqui eu vou ajustar também. Então vamos mexer para ficar bonitinho. Tá muito grosseira essa letra aqui de baixo. Tá vendo que tá tudo bonitinho, certinho? A não ser os títulos, obviamente, mas todos os textos, inclusive eu nem conferi esse, mas tudo bem. Eu gosto do texto assim, mais tímido, o texto corrido, para não agredir demais. Aqui tá agredindo demais. Então a gente vai afastar isso aqui. Inclusive, aqui tá interessante. A gente pode dar um espaçamentozinho, né? Tudo aqui tá com espaçamento lateral para não ficar colado. Então vamos colocar uma margenzinha de 5 em cada lado. Vamos ver. Acho que pode até um pouco mais, vamos 10. Ok. Olha aí que coisa bonita. Aqui já tem o nosso CTA. Já está até um pouco organizado. Tem um espaçamento inferior aqui que não precisa. Aqui também eu posso deixar um pouco mais colado. Na verdade, isso aqui eu não estou conseguindo nem tirar. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Aqui eu também vou deixar um pouco mais sutil. Tá muito grosseiro. Olha, bem mais interessante. Eu não sei por que eu não tô conseguindo tirar esse aqui. Não sei, mas não tem problema.
Aqui tem um afastamento inferior, olha lá, de 3 no preenchimento. Eu quero 0. E eu vou dar um padding aqui. Deixa eu tirar, vou colocar um de cada lado, como estava, porque estava interessante. E 2, porque o ideal seria 2.2 para manter a escala, né? Só que não tem como fazer no padding. E o copyright, sem erro. Bom, tem um espaçamentozinho, igual eu falei, um bugzinho. Toda vez que clica ele abre, mas isso aqui depois eu resolvo. É isso. Aqui, obviamente, depois você vai abrir também no tablet, vai ver o que você consegue alterar aqui, fazer as mesmas coisas. Eu quero mostrar para vocês o princípio, né? E tem algumas questões aqui que vocês podem trabalhar e melhorar. Então, aqui eu não vou passar, claro que dá para resolver todos esses problemas aqui, a gente pode centralizar tudo e deixar as coisas funcionando. Eu já vou, inclusive, ajeitando aqui enquanto eu vou conversando com vocês. No final, dá para mexer nisso tudo aqui e deixar tudo bem harmônico, funcionando pra caramba. Aqui, olha, pra você ver, tá bem espremidinho, então dá pra gente mexer também. Tem um problema até de espaçamento, não sei porquê, como eu disse, né? A gente acaba pegando. Pronto, adianta de um lado, toma um pouquinho do outro, então a gente tem que ir ajustando. Não vejo grande problema também como é que fala desse negócio aqui? No iPad, essas coisas. É o menos utilizado, né? Mobile, mas o ideal é fazer o trabalho direito. É cuidar de todos os devices, tá bom? Bom, muito obrigado. Esse foi um módulo de landing page. E qualquer dúvida, manda mensagem que vai ser um prazer falar com todos vocês, tá bom? Bom, então é isso. Vamos ver como ele ficou aqui na prática. Olha só que interessante. Muito massa, né? Tá com um bugzinho, claro, mas isso aí a gente vai resolver. Bom, muito obrigado pela atenção. Bom, o que você achou? Gostou da aula? Não esquece de seguir a gente, deixar seu comentário, ajudar a gente a sempre melhorar. Agora, você já assistiu 1h20 mais ou menos de aula? Um recadinho de 30 segundos importante. Você percebeu que tudo aqui que a gente falou foi utilizando o Elementor Free. Você pode melhorar muito mais o seu desempenho utilizando o Elementor Pro. Ah, Vinícius, mas é caro. Não, eu vou te dar um hackzinho maravilhoso. Se você utilizar Kangaroo Host, você vai ter a melhor hospedagem WordPress e ainda vai ganhar uma licença free do Elementor Pro. Olha aí. Além do Elementor Pro, você vai ter uma hospedagem com a melhor resposta, porque os servidores são nacionais, então o seu site vai carregar muito mais rápido. Você vai ter Lightspeed, servidores Lightspeed e o plugin Lightspeed Pro para o WordPress. Isso vai melhorar, vai ranquear seu site melhor no Google, vai ter o PageSpeed ali próximo a 100. Você vai ter o Rank Math Pro para você fazer melhor seu SEO. Enfim, é só vantagem e por um valor absurdo. Então, se você quiser testar no primeiro mês esse valor de R$ 24,90, ele cai 75% com o cupom FDesign75, que está aqui na tela. Testa ele um mês, faz a migração ou contrata se você está começando. Eu tenho certeza que isso não é jabá, eu estou falando de verdade. Depois que eu migrei, eu indico para todos os meus clientes e testa o primeiro mês. Depois disso, muda para o anual, você vai pagar R$19,92 por mês. Faz o teste, abre lá Elementor Pro, abre Rank Math, abre o Lightspeed, vê quanto que isso é separado e você vai ver que isso aqui mensal, além de ter, né, todas as vantagens da hospedagem da Kangaroo, contas de e-mail, você pode hospedar 2 sites, SSL grátis, tudo isso já está incluso. Então fica a dica, muito obrigado por assistir até o final e até a próxima.